Olha só, pessoal, antes de começar o nosso vídeo, eu preciso te apresentar a Binflix. A Binflix veio para colocar o poder do BIM ao seu alcance e te permitir desenvolver projetos como esse aqui. Olha só, um projeto todo desenvolvido em BIM, com modelagem 3D de alto nível, feito no KBuilder, com a produtividade excepcional e uma apresentação espetacular para a gente apresentar para os nossos clientes, parceiros e gerar novos leads também. Olha só esse aqui também. Então, de fato, veio para revolucionar e trazer todo esse conteúdo de forma super acessível a você através de uma assinatura mensal. Eu, inclusive, liberei 7 dias grátis para você testar e conhecer todo o material. Então, corre aqui na descrição do vídeo, lá tem um link para você acessar, fazer o teste grátis e lá na Binflix você vai ter acesso a todos os meus cursos, Programa Projetista Master Elétrica 12K, Projetando CFTV de Residência de Alto Padrão, nosso treinamento avançado de KBuilder, Projetando Cabeamento Estruturado também, tá? Então é muito completo. Temos lançamentos em breve também, curso prático de projetos de incêndio, curso prático de projetos de SPDA, além de conteúdos de parceiros e especialistas em diversas áreas. E o melhor, você recebe baitas descontos para adquirir os templates da SOS, tá ok? Desconto de até 70%. Então estamos aí, nosso template de elétrica, template CFTV, template de cabeamento, template de incêndio e template de SPDA. Como eu disse, através de uma assinatura mensal super acessível, você cancela quando quiser e nossos planos são a partir de R$ 59,90. Tá ok? Aguardo você do outro lado e vamos pro vídeo. Bom, pessoal, damos início agora a mais uma aula. Seja bem-vindo. Esse é o nosso módulo de aterramento, tá certo? Então, conforme prevê o nosso fluxograma aqui, depois de mencionar os condutos, nós vamos aterrar o quadro de medição. Antes disso, a gente precisa entender alguns pontos aqui que eu quero reforçar com vocês, tá? O primeiro deles aqui tem um esquemático bem simplificado, mas o primeiro deles a gente precisa saber diferenciar o aterramento do padrão ali da concessionária, do padrão de entrada, né? Do eletrodo de aterramento da instalação, previsto na NBR 5410, tá? Eles têm funções diferentes. Esse aterramento aqui do padrão da concessionária tem por objetivo aterrar o neutro, garantir o potencial neutro. E já esse aqui tem a principal característica de proteção, de potencialização das massas ali da instalação, tá? E será utilizado para proteção dessa instalação, tá certo? Então, ainda seguindo esse viés do aterramento, como a gente falou, segue o padrão da concessionária. Então, mais uma vez, é de extrema importância que a gente faça uso, faça leitura, consulta da norma técnica de distribuição, da NTD, da sua concessionária, tá certo? Aqui, como vocês já sabem, a gente utiliza SEB, Neoenergia, e como eu já disse várias vezes, elas têm o mesmo escopo, o mesmo jeitão de apresentar as coisas aqui, então é bem provável que você vai encontrar essas informações de forma bem parecida com a que eu vou explanar aqui, tá ok? Olha só, aqui no item 13.1, que é o item que trata de aterramento na NTD da SEB, antiga SEB, na verdade, agora na energia, exige que o neutro de saída do medidor seja aterrado no padrão de entrada. Então já abre um parênteses aí, né? Uma interrogação. Que tipo de aterramento é esse? Quando a gente aterra o neutro da saída do medidor logo no padrão de entrada. Aí ele fala, por meio do condutor de aterramento, sua instalação seja executada conforme abaixo. Em cada edificação com medição única, junto ao padrão de energia elétrica, o sistema de aterramento deve ser executado com pelo menos uma haste, tá? Então você tem que utilizar pelo menos uma haste de aterramento, mas como vocês veem, a gente pode usar mais se assim a gente achar interessante. Mas isso é quando há medição única. Em medições coletivas tem outras regras, né? E por vezes ele exige pelo menos 3 hastes, tá ok? Mas voltando aqui ao assunto do aterramento, vamos lá. Deverá ser utilizada a haste de aterramento tipo cobreada, conforme a especificação da SEB, tal. A haste de aterramento deverá ser instalada dentro da caixa de inspeção, que deverá ser fechada com tampa apropriada. A caixa de inspeção para aterramento com haste deverá ser especificada conforme estabelecido no item 19.1.13 desta NTD. Então, se a gente for lá, a haste de aterramento pode ser instalada dentro da caixa de passagem dos condutores de saída, instalada dentro da propriedade do consumidor, desde que ela esteja a uma distância máxima horizontal de 2,4 metros da caixa de medição.
e o eletrodo do condutor de aterramento seja independente. Tá certo? O eletrodo não, o eletroduto do condutor de aterramento seja independente. Tá, vamos voltar aqui para a gente dar continuidade à nossa leitura. A haste de aterramento tipo cobreada deverá possuir no mínimo 2,4 metros de comprimento. Lembrando que as mais comuns no mercado é 2,4 metros e 3 metros, tá ok? O condutor de saída e o condutor de proteção PE, o condutor neutro de saída e o condutor de proteção PE deverão ser conectados ao condutor de aterramento dentro da caixa de medição, com conector parafuso fendido utilizado como terminal de aterramento na caixa de medição para esse fim, conforme desenho 35. O ponto de ligação do condutor de aterramento com as hastes de aterramento devem ser acessíveis por ocasião da vistoria do padrão de entrada. Então, tem algumas orientações aqui, como também tem alguns detalhes. Ele reforçou principalmente o detalhe 35. Mas olha só, na medição coletiva é exigido mais hastes, como eu falei. Ele mostra aqui haste de aterramento, as hastes de aterramento, sempre bem representadas aqui para mostrar a importância delas. Então aqui é só uma revisão. Se você tem alguma dúvida quanto a isso, lá no nosso módulo de conceitos básicos, a gente detalhou isso de forma bem profunda para não haver nenhuma dúvida, tá certo? Então aqui, ó, desenho 35. Ele fala aqui do aterramento, ó, tem que ter DPS na entrada, ali no quadro de medição. Desce o condutor de aterramento, deve ser aterrado tanto terra quanto neutro. Olha só. E além disso, ele fala também lá do desenho 41, que fala da caixa de inspeção, não é mesmo? Olha só. Desce aqui a haste de aterramento, a caixa tem que ser pelo menos de 20 por 20, drenar com brito o fundo da caixa. Então, tem uma série de instruções aqui, tá certo? Então, só pra gente revisar aqui rapidinho um pouquinho do que a gente viu lá nas nossas aulas de conceitos básicos. O neutro é diretamente aterrado, como a gente falou, quando a gente tem um esquema de aterramento TN, que é justamente o esquema de aterramento que a norma vai descrevendo ali. Mais especificamente, ela cita o TNS, onde o neutro e a proteção são separados, tá certo? A gente também tem o TNC, que é quando o neutro e a proteção têm a mesma função, formando condutor PEN. Então, você tem um cabo só que ele é tanto proteção quanto neutro. E a gente tem um TNCS, que é quando na mesma instalação é utilizado o TNS e o TNC. Tá certo? Então, a gente está falando aqui desse aterramento aqui, da entrada, tá certo? O todo também está enquadrado nisso aqui. Por exemplo, aqui a gente tem o aterramento do padrão de entrada, só que a gente vai com o condutor PEN até o BEP. Ou seja, aqui a gente tem nesse trecho o tipo de aterramento TNC, que é quando a gente tem um cabo só para ser proteção e neutro. Só que a partir do BEP, a gente tem já o TNS. Ou seja, a gente tem um cabo para aterramento e outro cabo para neutro, de forma separada. Então, olhando essa edificação aqui como um todo, ela tem instalado aqui um aterramento tipo TNCS, onde parte dele é TNC, parte dele é TNS. Tá ok? O que difere, não confunda com o eletrodo de aterramento que a gente vai ver agora. Mas antes, quero só lembrar vocês aqui, justamente do que eu estava falando, ó. TNS, quando você tem um cabo neutro, você tem outro cabo de proteção. Lá no padrão de entrada, lá no código de medição, você aterra o neutro e o proteção para você garantir a potencialização deles. Garantir tensão zero no neutro. Olha só. Mas você vai com dois cabos separados para alimentação da sua massa. Ó. Um para terra e outro para neutro. Já no TNC, a gente tem um cabo só para ser proteção e neutro. Então você vê que aqui na sua massa tem aqui um cabo só sendo o PEN e aqui você puxa neutro e puxa terra desse mesmo cabo. Olha só. Mesma coisa aqui, ó. Sem neutro, e faço sem neutro, puxo terra desse cabo aqui, tá certo? A gente tem também, como eu falei, o TNCS. Quando você tem aqui o neutro e o terra aterrados, né? Como vindo um cabo só, denominado PEN, né? Essa massa, por exemplo, ela tá
aterrado em TNC, que tem um neutro e o terra, só que é o mesmo cabo aqui. Já a partir daqui, essa instalação é do tipo TNS, né? Então, juntando essa com essa, TNCS, certo? Então, aqui a gente tem um cabo de proteção e um cabo separado para o neutro. Perfeito. Então, tá claro a parte teórica aqui do que essas normas, que a NBR 5410 e a NTD da concessionária nos orientam, né? Também está fundamentado o conhecimento sobre esquemas de aterramento. Agora a gente vai para a nossa NBR 5410 justamente para tratar do eletrodo de aterramento. Então, para facilitar a consulta, já pesquisei aqui eletrodo de aterramento e a NBR 5410 diz aqui: toda edificação deve dispor de uma infraestrutura de aterramento denominada eletrodo de aterramento, sendo admitidas as seguintes opções: preferencialmente o uso das próprias armaduras do concreto das fundações, certo? Então ele cita aqui o item 6.4.1.9. Então vamos lá, para a gente aprofundar um pouquinho aqui. Nos casos em que a infraestrutura de aterramento da edificação for constituída pelas próprias armaduras embutidas no concreto das fundações, pode-se considerar que as interligações naturalmente existentes entre esses elementos são suficientes para se obter um eletrodo de aterramento com características elétricas adequadas, sendo dispensável qualquer medida suplementar. Então, isso é o que fala a NBR 5410. Contudo, a NBR 5419, em sua revisão de 2015, afirma que essas conexões naturais aqui não são suficientes e que tem que ser garantido que pelo menos 50% das conexões ali das junções ali de toda a ferragem dessa estrutura seja garantida, seja feita de maneira adequada. Então, apesar dessa aqui ser a melhor forma de aterramento, ela é pouco utilizada porque, infelizmente, na maioria das obras a gente tem uma mão de obra pouco qualificada que não garante essas conexões e o que acontece por vezes, inclusive já tive clientes que aconteceu isso, é que no final testa-se a continuidade, a resistência ali, faz todos os testes, né, do aterramento e conclui-se que não pode utilizar a infraestrutura da própria edificação, né, as armaduras, quer dizer, da própria edificação como aterramento. Então, uma prática muito comum é prever barras metálicas, né, mais conhecidas como rebars, dentro ali dessas estruturas, desse concreto, dessas fundações, que é justamente o item B aqui, uso de fitas, barras ou cabos metálicos especialmente previstos e imersos no concreto das fundações. Então, ao invés de você só utilizar as próprias armaduras, você introduz ali uma barra, um cabo metálico imerso ali no concreto das fundações para garantir que o aterramento vai funcionar de forma adequada, que vai existir continuidade entre a captação, as descidas e a malha de aterramento quando houver, né? Além disso, ele fala também do uso de malhas metálicas enterradas, que é justamente o que essa imagem prevê. Aqui tem uma malha metálica enterrada, né, no nível das fundações, cobrindo a área da edificação e complementados quando necessários por artes verticais e ou cabos radialmente pés de galinha. Então, o que acontece é que poderia ter essa malha, e se a gente achar que seria interessante, a gente poderia colocar, por exemplo, hastes em cada canto, né? A gente poderia complementar se a gente achar que é necessário. Achar não, né? Concluir que é necessário. E o D seria, no mínimo, o uso de anel metálico enterrado circundando o perímetro da edificação e complementado, quando necessário, por artes verticais. Então, no mínimo aqui um anel circundando a edificação e prevendo essa questão. Aqui no nosso projeto, para residências de alto padrão, como a gente tem uma mão de obra mais qualificada, eu gosto de indicar aqui o item A ou o item B no aterramento, justamente para especificar o melhor aterramento possível para aquela residência, especialmente porque tem equipamentos geralmente muito caros ali, muito sensíveis. Então, quanto melhor o aterramento, menos chance de o cliente ter qualquer tipo de problema ali nas instalações, seja prejuízo financeiro ou pessoal, né, até mesmo risco de morte ali que pode ocasionar em acidentes com a eletricidade, tá certo? Então a gente tem que prever todos os dispositivos, todos os critérios de segurança para essa edificação
E um deles, né, uma boa prática, é prever um bom aterramento, tá certo? Então, temos informação, fundamentação técnica e teórica suficiente agora para a gente projetar esse aterramento, tanto o aterramento do quadro de medição, quanto o eletrodo de aterramento da edificação. Então, vamos agora para dentro do KeyBuilder colocar isso em prática. Então, pessoal, agora que estamos aqui no nosso KeyBuilder, a gente precisa proceder com esse projeto do aterramento. Então, aqui no projeto elétrico, a gente vai fazer ainda uma indicação que seria da caixa de inspeção, tá certo? Então, aqui no projeto elétrico, a gente vai lançar aquela primeira caixa de inspeção do aterramento. Se a gente for lá no nosso manual de projeto, lá no finalzinho, tem um estudo de aterramento do querido professor Alexandre Capelli, né? Especialista em aterramento, no item 4.2 do nosso manual de projeto. Então, aterramento. Caso a edificação não tenha SPDA, adicionar projeto de SPDA na edificação. Então, o primeiro passo aqui, lá quando a gente criou o projeto, a gente já criou com SPDA aqui, mas se por algum motivo você esqueceu, você vai adicionar esse projeto na edificação. Como é que você vai fazer isso? Você vai clicar aqui nessa setinha, vai em projetos e vai incluir aqui o SPDA. Como já está incluso, né, não tem o que ser feito, mas é só selecionar ele aqui, jogar pro ladinho ali, tá ok? Então, já está incluso aqui. Vamos lá, ver o que mais que a gente precisa fazer. Lançar a caixa de inspeção e as áreas de aterramento próximo ao quadro de medição, tá? Ó, verificar posicionamento em loco para não interferir com instalações sanitárias. Então, por isso que a gente vai lançar essa questão do aterramento já agora, para que seja compatibilizado com as demais disciplinas também. Então, mesmo ponto apresentado no projeto elétrico, por exemplo. Então, isso aqui vai estar no projeto SPDA, né? Ah, Lucas, mas não é no mínimo uma haste? Show de bola, é no mínimo uma haste. Isso significa que a gente pode instalar mais hastes e é o que a gente vai fazer aqui. Então, assim vai ficar no projeto elétrico, ó, a caixinha de inspeção e assim no de aterramento. Olha só. Aqui a gente até orienta, ó, lançar no mínimo 3 hastes na forma linear ou triangular. E aí tem algumas referências aqui, ó, uma haste, duas hastes, três hastes. Lembrando que a distância entre uma haste e outra tem que ser igual à profundidade, né, comprimento dessas hastes, tá ok? Então, ó, 4 hastes, 5 hastes. E aqui a gente fala dimensionamento do aterramento. Em edificações, deve-se buscar resistências entre 5 a 15 ohms. Edificação comercial multifamiliar e 25 ohms construção unifamiliar, partindo do seguinte princípio: resistência de aterramento, resistividade média do solo. Ele é o comprimento ali. Então, um estudozinho aqui que a gente mostra para entender um pouquinho melhor do solo, em variação da resistividade do solo de acordo com a umidade desse solo, de acordo com temperatura, e de acordo com o comprimento de hastes aqui. Então, o uso de eletrodos de maior diâmetro resultaria em uma mudança muito pequena na resistência, tá? Então, por isso que é bem padrão usar o de 3/4 ali. Ó, para o espaçamento usual, duas hastes geram aproximadamente 60% da resistência de uma haste. Então, é bem menor. Então, 3 hastes gera 40% e 4 hastes cerca de 33%. Então, você tem uma redução muito grande quando você coloca mais hastes. Então, é show de bola colocar mais hastes. A gente fala também, né, que é o padrão, se não for suficiente, o tratamento químico do solo será indicado. Tá, dito isso, a gente adota por padrão aqui o uso de 3 hastes pelo menos, tá certo? Então vamos lançar essas hastes? A gente precisa pensar, inclusive, a questão da facilidade, do acesso conforme prevê a norma em caso de vistoria. Então, a gente vai prever aqui na rampa, ou a gente vai prender aqui no corredor externo, lembrando que o limite do lote é aqui, né? Então, a gente tem um espacinho aqui de área arginada, contudo, ela está em declive, então a gente tem que considerar isso também, tá? Vamos ver o que a gente pode fazer. Lembrando que a distância máxima que pode estar ali do quadro de medição é de 2,4 metros, conforme estabelece a norma. Então, se a gente pega aqui, por exemplo, faz assim, 240. Aqui é a posição máxima que ela pode estar. Se a gente considerar outro ângulo,
considerando esse ângulo. Aqui seria a distância máxima que ela poderia ficar, tá certo? Considerando esse ângulo, aqui seria a distância máxima que ela poderia ficar. Então, a gente pode colocar a primeira haste bem aqui, facilitando aqui pra gente. Então, na verdade, a caixa de inspeção com a haste no piso. Vamos ver a altura desse com a dimensão. Ó, então a gente vai lançar aqui, ó, caixa de passagem de fiação. Seleciona aqui. E a gente vai lá na nossa caixa de inspeção piso. Tem lá no nosso cadastro. Caixa de inspeção, raio de 300 milímetros para aterramento do neutro do medidor. Então tá aqui nossa caixa de inspeção. Como a gente viu, a gente tem que lançar com a distância horizontal igual à profundidade ou comprimento da haste, né, que é de 2,4 metros, 240 centímetros. Então, ligar aqui o ponto relativo, 240,0. Lanço nossa haste aqui, ó, 3,440. E aí a gente viu também lá no nosso manual de projeto que é um triângulo equilátero aqui, uma vez que os lados tem que ser igual ali, todos iguais, né? Que é igual também ao comprimento da haste. Para isso, a gente precisa ter nesse triângulo 60 graus aqui, 60 graus aqui, 60 graus aqui. Então, para resolver isso, a gente vai precisar fazer um pouquinho diferente aqui no QI, ó. A gente vai precisar mudar aqui o esquadro, definir 60 graus como esquadro. Definir esquadro. Vamos lá que vai dar certo. Ah, tá. É porque o ponto relativo estava ligado aqui. Então, definir esquadro com o ponto relativo desligado. 60, beleza. Conseguimos criar aqui com 60. Então, basta a gente vir aqui, nossa haste, seleciona aqui ponto relativo, 240. Perfeito. Desligar aqui o F8, deixar a haste retinha. Pronto. Agora a gente volta lá. Volta a nossa referência para 0. Prontinho. Maravilha. Agora, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa conectar aqui a cordoalho, certo? Só que tem alguns detalhes que a gente precisa seguir aqui. E aí a gente pode voltar lá na nossa NBR 5410, descer mais um pouco aqui. E ele vai falar sobre dimensões, né? Para eletrodos quando forem diretamente enterrados. Que é o que eu falei para vocês, os eletrodos, tal. Mas, se a gente descer um pouco mais, tem também para condutores de aterramento, tá? Então, eletrodo é uma coisa, condutor de aterramento é outra, como a gente viu. Então, a seção não deve ser inferior às indicadas na tabela 52 que está aqui. Então, protegido contra corrosão. Ou seja, quando o cabo, quando não é uma cordoalha de cobre nu, por exemplo, se tiver protegido contra danos mecânicos, ou seja, tiver eletroduto, poderia utilizar de 2,5 milímetros quadrados. Caso contrário, você teria que utilizar de 16 milímetros quadrados, tá certo? Como aqui a gente vai utilizar a cordoalha de cobre nu, ou seja, não protegida contra corrosão e também não vai ter eletroduto nada do tipo, então a gente tem que utilizar o de pelo menos o de 50 milímetros quadrados, tá certo? Que é o mesmo que orienta aqui em cima. Então vamos voltar lá para o nosso Key Builder. Cordoalha de cobre nu, 50 milímetros quadrados, ó. Então, cordoalha de cobre nu, 50 milímetros quadrados. E a gente vem aqui. Conecta daqui pra cá.
Daqui pra cá. Daqui pra cá. Então, resolvido aqui boa parte dos nossos problemas. Fizemos então o aterramento do neutro ali no quadro de medição, tá? Optamos por adotar três hastes, né? Sendo que temos uma caixa de inspeção aqui. Conectamos elas por cabo, por cordoalhas de cobre nu. E lá no nosso projeto elétrico, aparece então aqui a nossa caixa de inspeção e ainda o aterramento que a gente fez, isso porque a gente está aqui ó, com a referência externa do SPDA ligada, tá certo? Então aqui no semi-enterrado, na verdade, ó, referências externas, o SPDA tá ligado. Se eu não quisesse que aparecesse, apareceria só a caixa de inspeção ali, tá certo? Então, eu gosto de deixar ligado quando possível, para já aparecer tudo bonitinho aqui numa prancha só, o aterramento. O que está pendente agora? Justamente a gente fazer o eletrodo de aterramento, certo? Aqui a gente tem algumas opções, como a gente viu, ou faz o anel externo, algo mais simplificado, ou faz o uso da armadura, ou faz o uso de fitas, barras, especialmente previstos ali no concreto das fundações. Uma coisa muito bacana do template da SOS, olha só, é que aqui, né, para cada template que você adquire ali, então tem cabeamento, elétrica, GLP, sanitário, incêndio, piscina, segurança, SPDA, etc. Tem aqui uma série de coisas bem interessantes. Dentre elas, a pasta aqui de detalhes construtivos. Então, se você quiser, tem aqui detalhes construtivos separadinhos, né? Eletrocard, eletroduto, por exemplo. Fixação, né? Olha lá, separadinhos. Mas a gente também tem, conforme o nosso template aqui, ó. Então, template SOS, aqui a gente tem detalhes construtivos. Então, vamos abrir aqui o de elétrica, por exemplo. A gente tem aqui, ó, bem padronizado e bem organizado detalhes, né? A gente deixa em CAD também, porque se você quiser jogar os seus detalhes para dentro desse mesmo padrão, você consegue. Mas isso tudo já tá lá no KeyBuilder também. Então, a gente, ao invés de ficar puxando detalhe por detalhe para o nosso projeto, você puxa a prancha completa, ó. Já tá lá montada, a de tomadas, a de quadro, a de infra, uma por uma aqui. Você puxa ela já completinha pro seu projeto. Não tem que ficar montando a prancha, então a gente ganha muita produtividade. Então, por exemplo, pranchas prontas elétricas aqui. E aí você vai ter pranchas prontas de hidrossanitário e das demais disciplinas que você adquiriu acesso. Que ganham muita produtividade. Então, olha só. Tem aqui, por exemplo, o de... Vamos ver qual é esse aqui. Ó, o de tomadas, esse primeiro. Cada um é um daqueles que eu mostrei para vocês. Mas o que eu acho mais interessante é, para residências de alto padrão, a gente já tem detalhes ali, um padrão que a gente utiliza para a execução do projeto e o que a gente recomenda na indicação, né? A gente tem a nossa metodologia de trabalho, de especificação, de detalhamento de execução bem definida. Então, é muito bacana porque, por exemplo, a gente já deixa uma prancha aqui preparada para residências de alto padrão, onde vão ficar os eletrodutos aparentes ali, sobrepostos, e também essa última aqui, residências de alto padrão quando fica embutido, ó. Deixa eu só atualizar aqui, ó. Quando fica tudo embutido. E aí, quando eu puxar lá pra prancha de detalhes, eu vou puxar pra cá, vai ficar pequenininho, só pra gente ver aqui por enquanto. Mas quando a gente puxar pra prancha de detalhes, já vai com o tamanho certinho, né? Porque aqui tá com escala de 1/50. Mas olha só, quando a gente olha aqui os detalhes, tudo padronizadinho, certinho. E aqui já tem, ó, instruções sobre o aterramento. Então, esse aqui, por exemplo, seria o aterramento estrutural das fundações, onde você interliga os pilares ali, ó, a estrutura, rebar se tiver sido prevista, ao concreto com as fundações, ó. Então, esse aqui seria o aterramento estrutural, opção A e B, né? A gente também tem a opção da vala, e aí tem um detalhe aqui também
da valeta da malha de aterramento. Se a gente quiser fazer só o anel de aterramento, a gente remove esses detalhes, né? E aí segue com o projeto com essa prancha de detalhes já pronta. Então aqui já tem as notas, já tem aqui a questão da escolha dos condutos que eu só edito aqui rapidinho. Então, a gente ainda não entrou no método, a gente vai ver isso daqui a pouquinho quando a gente for montar as pranchas, mas cara, fica muito mais rápido, muito mais simplificado. A gente ganha muita produtividade com isso, tá certo? Aqui a gente tem um empecilho, tanto para o projeto quanto para a execução, nessa questão da viga baldrame, etc., usar as fundações ali, justamente porque a gente tem um pavimento, o semi-enterrado ali tem um desnível muito grande, né? Tem ali um muro, que eu posso dizer? Não é um pavimento linear, ele acaba aqui, né? A gente tem um desnível muito grande do solo aqui. Então a gente tem que pensar bem como que a gente pode proceder aqui com esse anel de aterramento. Se a gente fizesse um anel de aterramento, se a gente fizer um anel de aterramento externo, é bem mais prática a execução, né? Do que se a gente fosse introduzir na viga baldrame aqui, por conta do desnível, a viga baldrame aqui já está em outro nível. Então a gente pode optar, por exemplo, a gente poderia optar, por exemplo, por fazer uso de um anel externo de aterramento, mas ainda assim eu vou optar por fazer uso da viga baldrame, das fundações ali, tá? Que é o melhor. Então, como a gente pode ver ali nos detalhes, fica tudo bem indicado aqui como é que tem que ser as conexões. Por exemplo, se for fazer com rebar para um anel de aterramento externo, ó, que seria o exemplo dado antes, né? Que a gente pode não conseguir fazer em todo o trajeto pela viga baldrame. Então, a gente faz aqui no anel ali. Então, bem detalhado nesse sentido. Lembrando que a gente está ainda no projeto básico, né? Então a gente ainda não fez aqui, a gente está focando no dimensionamento, etc. A gente não fez os ajustes do 3D aqui, a gente vai fazer logo mais. Vocês vão ver como é rápido, prático, produtivo. Não precisa ficar tendo toda aquela dor de cabeça, ficar conectando coisinha por coisinha, porque já está tudo conectado e é bem tranquilo de ajustar, tá certo? Mas voltando aqui para nossa ideia de aterramento, finalizamos então o aterramento do padrão de entrada. E por se tratar de um aterramento um pouco mais complexo aqui, por se tratar, ah, como eu posso dizer, como é o eletrodo de aterramento que a gente vai especificar, utilizando a fundação, as barras, etc., é um pouco mais complexo. Então, vamos encerrar essa aula por aqui. Encontro vocês na próxima aula para a gente tratar desse eletrodo de aterramento que é de extrema importância, tá? A gente levar para o BEP ali. Ah, Lucas, numa residência tem BEP? Então, a gente vai discutir sobre isso na próxima aula. Aguardo você lá. Repito mais uma vez, se ficou alguma dúvida, alguma dificuldade, deixa aqui pra gente embaixo no espaço de dúvidas da aula. A sua dúvida pode ser a mesma dúvida de outro colega. Como também você pode procurar a gente no grupo do WhatsApp, nossa comunidade exclusiva de alunos. Lá você vai receber também suporte de forma imediata. Agradeço e até a próxima aula.